Alunos, veremos nesse vídeo a continuidade do exemplo das notas de aula de lajes e pilares. Nesse exemplo, é solicitado que seja feito o dimensionamento e detalhamento da sapata do pilar P5. Dos dados que já tinham sido fornecidos anteriormente, foi acrescentado a tensão admissível do solo, de 200 kN por metro quadrado. E o cobrimento de sapata geralmente é um pouco maior, por ser um elemento que está em contato direto com o solo. Então, o cobrimento para sapatas será de 4 centímetros. Primeira coisa que eu preciso é ter a carga que vai chegar nessa sapata, que é a carga do pilar 5. Isso foi feito no exemplo anterior do cálculo desse pilar. Então, nós temos as cargas dos todos os pilares que nós encontramos, e do pilar 5 é 908,1 kN. Então, o primeiro passo é encontrar essa carga. Após o cálculo da carga, nós passamos a encontrar a geometria da sapata. Como o pilar é quadrado, nós também faremos uma sapata quadrada que acompanha na proporção a geometria do pilar. Então, para o cálculo da área da sapata, tensão é força sobre área. Se eu quero achar a área, então eu divido a força pela tensão admissível, que seria 908,1 dividido por 200. Então, eu preciso ter uma área de aproximadamente 4,54 metros quadrados para que essa carga do pilar aplicado nessa área tenha uma tensão igual ou menor do que 200 kN por metro quadrado. Então, a conta é a carga do pilar dividido pela tensão admissível, 4,54. Então, eu já tenho a área. Para achar o lado, como será quadrada, só tirar a raiz. Então, 2,5 metros o lado da minha sapata. Para determinar a altura, eu verifico a altura necessária para que a sapata seja rígida. Então, nas duas direções, como são iguais, porque é quadrado tanto o pilar quanto a sapata, eu faço a conta o lado da sapata menos o lado do pilar, na mesma direção, 215 menos 30, dividido por 3. Então, a altura da minha sapata deu aproximadamente 61 centímetros. Vou adotar a altura de 65. Precisa ser maior do que o encontrado na forma, maior ou igual. Para encontrar o lado da base da sapata, utilizo a forma para garantir que não seja necessário forma na parte lateral da sapata. Então, encontrei o valor que a minha base precisa ser maior do que 12 centímetros. Geralmente, esse lado da sapata, da base da sapata, é no mínimo 20, então vamos adotar o valor de 20. Se essa fórmula tivesse dado um valor maior do que 20, eu adotaria um valor maior. Se der menor do que 20, eu adoto então esse valor mínimo de 20. Então, já tenho todas as geometrias. A base da sapata é 2,15 por 2,15, a altura 65 e a altura da base 20. Como a altura é 65, a altura útil, que seria o D, é 65 menos o cobrimento, que é 4, menos metade do diâmetro da barra, que iremos utilizar 1. Então, 65 menos 4 menos 1, eu terei um D igual a 60 centímetros. A verificação da ruptura do concreto pela compressão diagonal, eu verifico a carga de cálculo, que é multiplicar a carga do pilar por 1,4, 1.271,5. Eu calculo o perímetro, no caso o pilar tem 30 por 30, então o perímetro é 1,20. Calculo o valor de gama, que é 0,6 vezes 1 menos o FCK dividido por 250, o FCK é 25, então gama é 0,54. E aí eu calculo o valor do VRD2, que é 0,45, esse valor é fixo, esse número, vezes o perímetro, 1,2,
vezes a altura útil, 0,6, que a minha altura total é 65. A altura útil eu reduzi 5 centímetros, 0,6, vezes o gama, 0,54, vezes FCD. FCK é 25, então 25 dividido por 1,4, vezes 10 a terceira para transformar em quilonewton. Então, a resistência da compressão diagonal do concreto é 3.124. Está sendo aplicado 1.271. Então, resiste à solicitação. Eu posso partir, então, para o cálculo da área de aço. O cálculo da área de aço é a carga vezes o lado menos o lado do pilar, dividido por 8 vezes D vezes FYD. Então, a carga do pilar 1.271,5. O lado da sapata 2,15 menos 0,3, dividido por 8 vezes o D, que é 0,6, vezes FYD, que é o valor fixo, 500, dividido por 1,15. Vezes 10 a terceira para transformar em quilonewton, e esse 10 a quarta é para transformar de metro quadrado para centímetro quadrado. Então, já encontro esse valor em centímetro quadrado, que é o que eu vou utilizar. Como a sapata é quadrada, essa área de aço é igual tanto para a direção X quanto para a direção Y. Então, preciso agora fazer o detalhamento dessa armadura. Então, tem um valor de 11,3. Eu olho na minha tabela de bitola e área de aço. Se eu preciso de 11,3, utilizando no mínimo a bitola de 10, eu divido 11,3 pela área de uma bitola, 0,785, diâmetro de 10. Então, eu encontro 14, alguma coisa que, arredondando, seria 15 barras de 10 milímetros. Se eu dividir pela área de aço de uma barra de 12,5 milímetros, então eu encontro que eu preciso de, no mínimo, 10 barras, daria 9, alguma coisa, que arredondando seria 10 barras de 12,5 milímetros. Daria uma área aqui de 12,2 ou 11,8, as duas maiores do que a área que eu necessito. Se eu utilizar a barra de 16, então já precisaria de um número bem menor do que as barras. Como o lado da minha sapata é 2,15, então eu tenho que verificar se esse número de barras que eu encontrei vai ter um espaçamento entre as barras distribuído ao longo da largura da sapata entre 10 e 20. No caso 15, eu dividiria 2,15, que é a largura da sapata, por 14. Então, fica entre 10 e 20. Então, eu vou adotar como solução o diâmetro de 10, 15 diâmetros de 10, mas eu poderia utilizar também 10 de meia. Mas, quando fosse realizar o detalhamento, veriam que 10 barras de meia teriam um espaçamento entre as barras maior do que 20 centímetros. Então, é aconselhável manter esse espaçamento entre 10 e 20. Então, o detalhamento final da sapata, eu desenho ela em planta, 2,15 por 2,15, o pilar 30 por 30. Coloco uma linha um pouco com a grossura maior para enfatizar a armadura. E eu detalho aqui qual que seria essa armadura. Então, 15 barras de 10. Comprimento eu tiro 4 centímetros de cada lado. Coloco uma dobra na base da sapata, tirando o cobrimento também. Então, o comprimento total da barra seria 2,31. 15 barras de 10, tanto na direção X quanto na direção Y. E é só essa armadura necessária para a sapata. Então, esse é o detalhamento final que vai para a obra. E através desse desenho é possível executar esse elemento, que seria a sapata do pilar 5. Então, são esses os passos para o dimensionamento e detalhamento de uma sapata isolada. E teremos um exercício para ser feito um detalhamento também da sapata de 2 pilares.
Um abraço, qualquer dúvida, só entrar em contato.